Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula da série Aprendendo Facilmente. Videoaula essa 06 de Contabilidade Avançada. Método de avaliação de investimentos e investimentos permanentes, método de equivalência patrimonial. Como esse assunto é extenso, nós dividimos esse assunto em 3 partes. Vamos apresentar agora a primeira parte, a parte 1, a aula referente à parte 1. Esta aula é dedicada a você, que é aluno universitário, especialmente aquele de contabilidade, faz o curso de ciências contábeis, para as pessoas que estão se preparando para concurso público, para você que quer aprimorar seus conhecimentos. É com muita dedicação que nós preparamos isso, tentando tornar esse assunto que é extremamente complexo em extremamente fácil, né? Nossa agenda, nessa parte 1, contempla a participação societária e suas operações, método de equivalência patrimonial, vamos falar da legislação, e nós já falamos na videoaula 5, né, de contabilidade avançada, vamos recordar um pouco. Vamos falar sobre aquisição da participação societária, apuração do lucro na investida, constituição de reserva na investida, proposta de distribuição de dividendos pela investida, recebimento de dividendos, capitalização de reservas e apuração de prejuízo da investida na investidora, né? E, por último, apresentamos as leituras recomendadas. Na parte 2, nós vamos tratar a parte de ágio e deságio. E na parte 3, nós vamos tratar os lucros não realizados. São assuntos extensos, por isso que a gente separou em 3 partes essa videoaula 6. Então, vamos lá. Se você está gostando desses assuntos, deixe seu like, é importante para o crescimento do canal, a própria sobrevivência do canal. Inscreva-se, é importante a sua inscrição, tá? E qualquer dúvida pode deixar no meu e-mail aí que aparece aí na tela, certo? Qualquer dúvida, sugestão ou alguma questão que você não está conseguindo resolver, mande para a gente que a gente tenta resolver e colocar no ar para você. Vamos aqui. Recordando um pouquinho o que a gente viu lá na videoaula 5, né? Tem lá investimentos permanentes, parte 1. Então, toda a riqueza da empresa, o excesso de disponibilidade é aplicado, quer seja em aplicações financeiras de liquidez imediata, investimentos temporários, investimentos permanentes, né? No nosso caso específico, nós estamos agora tratando de investimentos permanentes. É de importância vital a gente tratar esse assunto aqui. Então, essa parte aqui, investimentos permanentes, e nós estamos tratando especificamente nesta aula o MEP, né? MEP, método de equivalência patrimonial, né? Então, na videoaula 5, nós apresentamos todos os conceitos e fundamentos. Na videoaula 7, nós apresentamos o método de custo por aquisição, né? Método de custo por aquisição. E agora nós estamos apresentando nessa videoaula 6, em 3 partes, especificamente, a parte do MEP, método de equivalência patrimonial. Recordando também um pouco, lá na videoaula 5, como também na videoaula 7, nós mostramos um fluxozinho que ele traduz toda a legislação que é envolvida neste processo, né? Então, investimento maior do que 50% do capital votante, a gente viu que é controlada e é poder de decisão e é MEP, né? Método de equivalência patrimonial. Investimento maior ou igual a 20% do capital votante na investida, a gente viu que a investida é coligada, porque detém maior ou igual a 20% do capital votante e tem influência significativa, também é MEP, né? E por último, nós podemos testar, se você no primeiro é negativo, no segundo negativo, se há influência significativa da investidora na investida. Se há, também a investida é coligada e a influência também é MEP, né? E por último, a gente viu aqui, caso contrário, caso você evidentemente não atenda a condição 1, 2 e 3, é porque a investida não é coligada nem controlada e é outras participações e é método de custo de aquisição, tá? E aqui a gente veja que é MEP, é coligada, controlada, pertence ao mesmo grupo econômico ou tem o controle comum, e tudo isso é pela Lei 6.404, os artigos 248, CPC e CVMs que a gente comenta a seguir. E aqui está o extrato aqui da videoaula 7, né, que é a Lei também 6.404, mais o artigo 183, inciso 3, e o regulamento do imposto de renda de 99. Então, aqui
é um fluxo que você, evidentemente, se você internalizar, você não erra jamais se o investimento é para ser trabalhado como MEP ou método custo de aquisição. A legislação também nós falamos nas aulas passadas, vamos tratar muito da Lei 4.604, artigo 243, 248, atualizada, evidentemente, pelas leis 11.638, 11.941 e pelo CPC número 18. CPC 18 é aprovado também pela resolução do CFC 1241 de 2009 e alterações introduzidas pela resolução 148 de 2012 e pela deliberação CVM 692 de 2012. E a instrução CVM 247 de 96 ainda é válida, com alterações introduzidas pela CVM 269, 295, 464 e 469, né? A legislação básica é essa, você começa a perceber que é uma legislação extensa, como tudo aqui no Brasil, né? A legislação, a gente precisa ter uma coisa mais enxuta, mas é muita gente legislando sobre o mesmo assunto. E, fora isso, você tem o decreto 3.000 de 99, com o artigo 384, que é o regulamento do imposto de renda. Então, as participações societárias e suas operações básicas, para a gente vai trabalhar com duas empresas, a empresa K, em todos os exemplos, né? E empresa X. A K seria a investidora e a X seria a investida. É importante lembrar que o conceito de investidora, de investida, coligada, tudo isso está lá na videoaula 5, né, que nós apresentamos os conceitos e fundamentos, né, de suma importância para o entendimento dessas videoaulas, né? Então, vamos lá falar agora sobre, primeiro, a aquisição da participação societária, né? Então, veja, se a empresa K investiu na empresa X e tem um controle, né, ou está naquelas condições que exige ter um MEP, é porque, quando chama-se equivalência patrimonial, é que toda mudança no patrimônio da empresa da investida tem que ser refletido automaticamente na investidora, né? Então, as mudanças que ocorrem durante o exercício social, ela tem que refletir exatamente o que é a participação da investidora K na investida X, nesse caso, exemplo. Observe que todos os casos que nós vamos apresentar com a contabilização correspondente e sempre com esse que eu chamo de exercícios de assimilação, né? Exercício de assimilação, ou seja, exemplos de assimilação, que é muito importante. Então, basicamente, você vai debitar a ANC, investimento, avaliado pelo método de equivalência patrimonial, sociedade controladas ou coligadas, ações da empresa X. Você comprou, banco com movimento, eu comprei 60 mil da empresa X, tá? A investidora K vai registrar essa transação aqui, né? E como fica na investida, né? Na investida, a situação, quando da aquisição, o capital social é 1.000, o PL é 1.000 e cada tem 60% de X. Pronto, é isso que está lá registrado, né? Não tem nenhum lançamento contábil em si, apenas vai dizer que capital social é 1.000, PL é 100, no caso, e cada tem 60% de X, ou seja, 60 mil reais, né? Controladora, né? E como é a apuração do lucro na investida? Então, decorreu todo o exercício, chegou no final de ano, a investida X teve um lucro. Como isso é refletido na investidora K, né? Olha, o novo PL de X, que é a investida, vamos supor, ela vai ter um capital social de 100 mil, teve um lucro no período de 10 mil, quer dizer, no ano 1, né? Vamos chamando aí, em X no ano 1, e o PL dela agora passou a ser 110 mil. Observe, como K ela participa de X e, evidentemente, ela detém um controle, né? E no caso aí detém mais de 50% das ações, ou seja, das ações com direito a voto, ou capital com direito a voto, como queira chamar. Então, isso tem que ser refletido em K, né, que é a investidora. Como isso é refletido? A cálculo do ajuste da equivalência patrimonial na investidora K, né? 60% de 110. Então, passou a ser 66 mil. Mas observe que K já tem lá registrado, né, como mostramos no exemplo de assimilação anterior, 60 mil de participação. Então, ele só vai fazer um ajuste de 6 mil, correspondente ao lucro da investida. Tá? Então, eu vou debitar investimentos, olha, mesma conta que eu estou trabalhando, né, do ANC,
e botar receita operacional, ganho na equivalência patrimonial de 6 mil. Tá? Então, isso é que é a apuração do lucro na investida. Quer dizer, a investida teve um lucro de 10 mil e cá tem direito a 60% desse valor. Né? Então, na verdade, 60% de 10 mil, que é o lucro, é 6 mil. Nós fizemos pelo total, mas podíamos também ver só especificamente pelo lucro. Né? E aí, constituição de reserva na investida, como é que fica? E se houvesse um prejuízo na investida, como ficaria na investidora K? Né? Só lembrando que isso todos os alunos perguntam, né, isso. Então, veremos um pouquinho mais adiante. Né? Precisamos conhecer mais alguma coisa para chegar lá. Estou botando nessa ordem aqui porque é exatamente o que o aluno pergunta. Olha, teve um lucro, e como eu trato o prejuízo? Né? Então, vamos ver o prejuízo, como é que deve ser tratado na investida. Atenção, se a empresa X constituir reservas a partir do lucro, não acarretará reflexo na investidora K, certo? Então, se eu tenho lucro, eu vou constituir reserva a partir desse lucro, não acarretará reflexo na investidora K. Então, proposta de distribuição de dividendos pela investida. Então, tem duas condições, né? A proposta de dividendo e o recebimento desse dividendo, né? Então, a gente começa a perceber, suponha que a investida X resolva distribuir 5 mil como dividendos. Como fica na investidora K? Né? Então, na investida X, ele vai debitar reservas e vai botar dividendos a pagar de 5 mil. Lançamento simples, bastante, todo mundo já viu aí em outras contabilidades, né? Contabilidade intermediária já viu isso, e assim por diante. Aqui nós estamos só trabalhando com o MEP, né? Que é contabilidade avançada. Então, cálculo da parcela que a investidora K tem direito. Então, observe, a investidora K participa com 60% de investida na investida X. Então, eu tenho direito a 60% desse valor que ela vai distribuir. Então, 60% de 5 mil é 3 mil. 3 mil é a parcela que a investidora K tem direito desse valor dos dividendos a serem distribuídos. Tá? Então, pelo MEP, na investidora K, você vai botar dividendos a receber, eu não recebi ainda, né? E vou creditar investimentos avaliados pelo MEP, sociedades controladas e coligadas, no valor de 3 mil reais, ok? E você observa que quando eu tenho dividendo recebido, eu tenho que abater daquele investimento que eu fiz. E dividendos a receber é uma conta lá do meu ativo, né? Circulante, né? Proposta de dividendos ainda. Vamos supor que eu tenho a investida X, ela tem um capital de 100 mil, o lucro do período foi 10 mil, como a gente está sempre acompanhando os mesmos exemplos de assimilação, dividendos 5 mil, 105 mil, né? E aí eu vou, verificação da participação de K. Então, nesse momento, eu quero ver se aquele valor que foi lançado lá está correto. Ou seja, se a empresa K continua ainda tendo 60% em sua equivalência patrimonial em relação à investida X. Então, o novo PL seria 105 mil, 60% de 105 mil é 63 mil. Né? E aí, na investidora K, como seria a prova dos novos? Aquisição, a gente registrou 60. Depois teve um ajuste de equivalência patrimonial de 6 mil, 66 mil. E depois teve dividendos que eu recebi. Né? A empresa K recebeu dividendos, ou pelo menos irá receber, que está em dividendos a receber. E aí eu tenho 3 mil. Na verdade, eu tenho agora uma diferença de 63 mil. Observa que exatamente são valores iguais. Né? Se eu calcular 60% de 105 mil, é a mesma coisa do que está registrado no ativo não circulante, lá na empresa K, como prova dos novos, né? Seria aquisição, mais o ajuste do MEP que houve, depois menos os dividendos recebidos. Então, na verdade, tem 63 mil. Então, prova que exatamente está correto essa participação. Então, em qualquer questão que você esteja fazendo, que invoque isso, dividendos a receber e tudo mais, você tem uma condição de, ao fazer os cálculos, para saber se a resposta está correta, no caso aí, saber quanto seria a participação, os 60%, com o valor dele, você tem uma maneira de fazer a prova dos novos para ver se você fez os cálculos corretamente, né? Então, vamos lá. Recebimento de dividendos. Então, lá a empresa propôs o dividendo, se botou em dividendos a receber. Então, na verdade, dividendos a receber, quando a empresa X, que é investida, né,
pagar a empresa K, então eu vou botar debitar banco com movimento e creditar dividendos a receber, ou seja, saldou aquele compromisso que a empresa X tinha com a empresa K em função do investimento de K em X de 60%, né? E na investida X, como é que eu vou fazer? É dividendos a pagar, banco com movimento. Ele já tinha colocado lá, que a gente mostrou, dividendos a pagar, né? Observe que ele lança pelo total, né? Pagou o total. Embora que esse total vai ser diluído 3 mil para a investidora K e mais 2 mil para os outros investidores que ele tenha, por acaso, que não são controladores, mas tenha outros investidores, né? Então, na verdade, quando ele pagar todo esse dividendos a pagar, ele vai registrar dividendos a pagar e banco com movimento 5 mil, sendo que 3 mil é como se essa parcela daqui, banco com movimento, você autorizasse o banco pagar 3 mil à investidora K e 2 mil aos outros investidores dessa empresa X, né? Olha, se você está gostando, deixe seu like, é importante, né? É importante você deixar aí o joinha da vida, né? E inscreva-se no canal, participe do crescimento, estimule o crescimento do canal, é importante. Essas aulas são gratuitas, faz com que você aprimore seu conhecimento, né? Capitalização de reservas. Vamos ver mais um caso que a gente falou que está pertencente a essa parte 1 do método de equivalência patrimonial. Aumento de capital com base na reserva não altera o PL da investida. Consequentemente, você não há lançamento na investidora, ok? Então, qualquer aumento de capital que a empresa investida faça, não altera o capital, não altera o PL da investida, então não há lançamento na investidora. Haverá lançamento na investidora quando o PL dela se modificar, né? O PL se modificar de modo geral, é que você terá lançamentos na investidora K. Agora, vamos responder aquela questão apresentada logo no início, né, que todos perguntam. E se você tiver apuração de prejuízo, uma apuração de prejuízo da investida na investidora, né? Como é esse reflexo, né? Então, suponha que no final do ano 2, nós tratamos o ano 1, já houve ajuste e assim por diante, distribuição de dividendos e tudo. No final do ano, do exercício 2, a investida X registrou um prejuízo de 5 mil. Como registrar o prejuízo na investidora K? Vejam, como a investidora K participa de 60%, todo o reflexo vai ser em cima desses 60%. Como era a situação da investidora K, né, apenas pelo método de equivalência patrimonial? Ela tinha lá registrado um saldo de 63 mil. Você lembra? 60 inicial, mais 6 de equivalência patrimonial, ganho, depois menos 3 de distribuição de dividendos. Então, na verdade, agora você tem 63 mil, né? Então, como é esse reflexo na investidora K? A participação do prejuízo também se dá na mesma proporção que aconteceu o lucro. Então, 60% de 5 mil é 3 mil, é o prejuízo que tem que ser arcado pela investidora K na investida X. Então, eu vou debitar despesa operacional, observe que aqui aparece despesa operacional, né? 3 mil, tá? Eu vou debitar aí perda na equivalência patrimonial e vou creditar ANC, né, no caso, ativo não circulante, investimentos avaliados pelo MEP, sociedade controlada e coligada, a ações da empresa X 3 mil. Né? Então, registrei agora esses 3 mil. Então, nesse momento, você observa que a empresa, na verdade, como tem um saldo lá de investimento na empresa X de 63 mil, né, a partir desse momento, ela vai ter somente 60 mil. Né? Ganhou 6 mil de equivalência, depois teve uma distribuição de dividendos de 3 mil, passou a ser 63 mil, e no ano seguinte, como teve um prejuízo, que a participação dela é 60% e dá 3 mil, voltou a ter exatamente os 60 mil de investimentos iniciais, representando tão somente aqueles 60% do capital votante da empresa X, que no caso a investida, né? Então, com isso, nós vimos lá aquisição, apuração de lucros, nós vimos ajustes, né? E apuração de prejuízo na investida, a distribuição de dividendos, recebimento de dividendos, pronto.
Isso faz parte dessa parte 1 de método de equivalência patrimonial, né? Voltando, né, qualquer coisa que você queira acrescentar mais, eu cito esses 3 livros, o Pérez Júnior, o Miguel Ângelo e o Francisco Velter. Sempre lembrando que o Pérez Júnior é um livro bem recente, 2020, a edição, nona edição. É um livro bem detalhista, né? Uma didática muito boa. Também o Miguel Ângelo, apesar de ser um livro de contabilidade intermediária e avançada, também apresenta alguns exemplos de importância vital. Posteriormente, nós vamos lançar algumas aulas da série de resolução de questões sobre esses assuntos, ok? Por enquanto é só, estamos lançando a série de aprendizagem facilmente, ok? Legislação citadas é importante. Se você está gostando, deixe seu like, divulgue nas redes sociais, participe, né? De tal maneira. E qualquer dúvida, mande lá para o meu e-mail, que eu terei imenso prazer em receber, né? E atendê-lo com uma presteza muito grande. Muito obrigado, espero que tenha sido de bom proveito essa aula e até ao módulo 6B.